hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pensar assim, pessoal, se todos nós seguíssemos o Pai Nosso, não precisava de lei nenhuma mais, né? Só o Pai Nosso já resolvia tudo. Tá? Bem, pessoal, alguém tem pauta aí? Raimundo, pode falar. Tributação de ISS para escritório de contabilidade e numeração predial. 2 assuntos. Tributação de ISS, escritório de contabilidade. Isso. Bem, alguém quer responder o nosso colega? Eu posso, deixa eu complementar aqui. Ah. Eu até estive vendo com Fábia hoje, porque eu abri uma empresa para um colega que é contador, e eu fui na prefeitura hoje para ver sobre isso aí. Eles disseram que para empresa limitada não tem esse benefício de ISS fixo. Porém, tem casos de outros escritórios que foram abertos recente que estão com ISS fixo. Então, o Fábio até me mandou uma matéria hoje, mas eu queria ver com os colegas qual é o entendimento de vocês. Eles disseram na prefeitura que é só para escritório, empresas de sociedade simples, que é limitada, não. Quer ver se procede? Como é que vocês têm usado, entendido sobre isso aí? Procede muito bem, porque eu briguei com a prefeitura durante 10 anos, certo? Eu tinha uma dívida da prefeitura de mais ou menos 140 mil, isso há 5 anos atrás ou 7 anos atrás, certo? E você tem ideia, eu sempre pegava isso, certo? Que pagava o imposto, porque a minha empresa é registrada no cartório, e é sociedade simples agora, é no cartório, porque se você registrar na junta comercial, ela considera comercial. Essa é a minha opinião, certo? Então, o Miralles sempre me autou, e por fim, o Anastácio, que era assessor da prefeitura, certo? Falou, mas eu vou te defender no coisa, aí lá na prefeitura, certo? Nos vogais, e depois você estende isso para todo mundo, certo? Então, ele me defendeu e ele ganhou, certo? E a prefeitura pegou meu processo e estendeu para todo mundo, certo? Aí o Anastácio ficou chupando o dedo. Infelizmente, é isso aí mesmo, certo? Se você está registrado no cartório como sociedade simples, no meu caso, eu pago em relação a cada sócio, tá? Everaldo, mas só que uma empresa aberta agora há 2, 3 meses, pessoas até que você conhece, não vai precisar citar o nome aqui, foi aberto do mesmo molde que eu abri essa aí. Junta comercial. Não, junta comercial. Acontece, colega, que eles não estão fiscalizando. Quando eles pegarem ele, retroage para trás. Então, e essa está sendo... Eu não tenho fiscal para fazer isso, certo? Aí vão deixando. No dia que pegar, retroage 5 anos para trás. Aí a multa vai ser absurda. Você tem ideia? Aí eu queria entrar com a defesa, aí o João, não me lembro até hoje, faz muito tempo isso, o João entrou aqui no meu escritório, hoje eu estou querendo você mesmo, me faz uma auto-infração para mim aí, certo? Ele fez o auto e entrei com a defesa e ganhei, mas porque eu estava registrado diretamente no cartório e sociedade simples, certo? Por isso que eu ganhei, porque é diferente, ele não deixa, certo? Aí um dia eu entrei lá na prefeitura, aí modificou o código, né? Aí o Miralles falou, eu quero ver você escapar, certo? O Miralles, lá no Código Tributário Nacional, me parece que o artigo 3º. O artigo 3º está falando bem claro, certo? A respeito do assunto. E eles modificaram a 116, modificou muitas coisas, mas não modificou esse artigo, não. O que o Fábio tem a dizer aí? O Fábio me ajudou hoje aí. Aí eles acusaram, mas existe escritório que está pagando, certo? Em relação a cada sócio, e é na junta comercial, existe, certo? Mas acontece que a prefeitura está fazendo vistas grossas, no dia que eles pegarem, aí vai atuar.
Fala, Fábio. Quem foi o primeiro? Peraí. Foi o Leandro. Leandro, fala, Leandro. Boa noite a todos. Boa. Raimundo, realmente a prefeitura está com razão nesse caso, tá? Já a previsão, tanto na Lei Complementar 116 de 2003, que é a nível nacional, como no Código Tributário Municipal de Goiânia. Tem que ser uma sociedade de profissionais, ou seja, composta só por contadores, para você poder usufruir do benefício do ISS fixo. Inclusive, ela traz no dispositivo dela que não se aplica quando tiver características tiver caráter empresarial. Ou seja, se aí a assessoria contábil ela tiver elementos de empresa, ela não vai poder utilizar o ISS fixo. Se ela for optante pelo Simples Nacional, ela vai ter que arrecadar com base no faturamento. Certo. Eu sou Simples Nacional e recolho em relação a cada sócio, só um só. Separado. Mas é sociedade simples. E a sociedade simples está no cartório. É porque eu não estou com a lei. É uma sociedade simples, né? De trabalho pessoal. Leandro, mas a lei federal aí do Simples Nacional, ela não é ela que vale? Que fala que ser do Simples Nacional pode ser recolhido por o ISS de tributação fixa? Sim, mas aí o Simples Nacional é o regime tributário, né? Não é a natureza jurídica da empresa. Everaldo. Fala. Não, deixa a Sucena falar primeiro. Ela está na frente. Sucena, fala. Olha, o Raimundo tem razão num aspecto, que é uma coisa que nós já até questionamos o secretário, porque a lei do Simples, ela trata os escritórios de contabilidade como exceção, e eles falam que eles poderão, sim, usufruir do regime de alíquota específica de ISS, se a legislação municipal tiver previsto isso. Então, o Raimundo, hoje não pode, mas nós já questionamos o secretário que nas próximas mudanças do ISS, se o município tiver essa previsão, poderia. E tem um caso que eu não sei se o Raimundo ia levantar, mas pensando na situação da empresa do seu Everaldo. O que acontece, seu Everaldo? A Prefeitura de Goiânia começou a notificar agora as empresas que recolhem ISS fixo, também sujeito ao pagamento do ISS para os colaboradores. Por exemplo, tem o Decreto-Lei 406 de 1968, que no artigo 9, parágrafo 3, ele fala que quando os serviços que se referem aos itens tal forem prestados por sociedades que estão sujeitas ao imposto na forma calculada em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não que preste o serviço. Então, eu estou tendo muita reclamação dos contadores e a prefeitura está autuando os empregados que têm registro em conselho, que têm as carteiras de contador para também recolher o ISS também. Mas o Raimundo não está de todo errado, não. A gente precisa fazer um lobby para poder, porque as empresas de contabilidade estão na exceção, só que o município de Goiânia não está. Certo. Wagner? Pode falar, porque eu tenho outra pauta, né? Não sei se ainda vai continuar. Não, depois vai. Wagner, assunto. É só sobre esse assunto, Wagner? Pode falar. Pode ligar. Wagner, seu microfone está fechado. Wagner, seu microfone está fechado, Wagner. Leandro, eu tenho pessoal limitada, atividade de contabilidade, então eu estou recolhendo fixo. Eu estou recolhendo de forma errada, então? Porque eu estou pagando o simples lá dos federais e o fixo para a prefeitura. Everaldo, posso falar? Espera aí, deixa o Fábio falar para ver se ele clareia você aí. Pessoal, Código Tributário do município de Goiânia, no artigo 223, parágrafo 6º, fala: conforme disposto no inciso 14 do parágrafo 5º-B da Lei Complementar 123, os escritórios de serviços contábeis enquadrados no Simples Nacional recolherão o ISS fixo. O que é o parágrafo 14 do parágrafo 5º-B? Anexo 3 do escritório de contabilidade.
Está bem claro aqui no regulamento. É pelo Simples Nacional, nos escritórios de contabilidade no Simples Nacional, recolhe pelo valor fixo. Ok. Aí no Simples Nacional recolhe pelo valor fixo, aí. Isso. Todas as firmas do Simples Nacional recolhem pelo valor fixo. É muito tempo isso. Então, Raimundo, vê com o Fábio aí, ele já deu os cursos ilegais, que a prefeitura está errada. Então, eu vi com o Fábio hoje durante o dia, eu fui lá no Paço Municipal, só que é o seguinte, a empresa abriu agora recente, só consultando lá não aparece o ISS fixo, mas tem um porém, né? Porque a solicitação de opção pelo Simples ainda não foi deferida ainda, né? Mas eu questionei isso lá, será que não é porque a solicitação pelo Simples Nacional ainda não foi deferida? Ela falou, não tem nada a ver, mesmo depois que for aceita a solicitação, for deferida, ela vai continuar, ela não vai ter esse benefício de recolher fixo. Deixou claro para mim lá hoje. Mas porque a empresa não está no Simples ainda, né? Eu pensei que poderia ser isso, porque a solicitação não foi aceita ainda. Ô, Fábio, não tem mais alguma coisa que é sociedade simples? Hein, Fábio? Porque a minha não tem problema, até sociedade simples. Não tem isso, não. É escritório de contabilidade. Quando ele for lá e vetarem o direito dele, ele leva a Sucena, que a Sucena é boa de briga. Com essa lei lá, ela esfrega na cara do prefeito lá e resolve. Então, Bastião, não é somente a sociedade simples que tem direito a pagar, certo? Está no Simples e está no Simples, né? Não tem direito, ela é sociedade simples e está no Simples Nacional. Então, ela não, no seu caso, ela pode recolher, certo? De acordo com o que o Fábio está falando aí, certo? Ela pode, mas, no meu ver, quando na época que o Anastácio entrou com a defesa conosco, certo? Ficou bem claro que seria as empresas devidamente registradas no cartório como sociedade simples. Aí, aí eu ganhei por causa disso, certo? Ok. Tá? Veraldo. Ô, Leandro, fala, Leandro. O seu Raimundo, me passa seu caso no privado amanhã e eu vou perguntar lá para o supervisor de tributos e eu te dou uma resposta oficial. Uhum. Então, Sucena, assim, então eu não tenho, eu tô só antecipando, porque como eu tive no Paço Municipal hoje, e eles foram categóricos em me falar que não tem esse benefício para limitada, mas como ainda a solicitação pelo Simples não foi ainda deferida, porque está recente, a partir do dia 26, eu ainda tenho esperança que, de repente, quando tiver no Simples, né, que a solicitação for aceita, que eles liberam a tributação pelo fixo, né? Em relação a cada sócio. Cada sócio e empregado. A Sucena eu tenho que colocar os empregados também, viu? Mas eu te passo amanhã, sim, pessoal. Okay. Veraldo, só rapidinho desse tem duas questões para considerar aí. É porque, assim, tem que terminar o parágrafo completo, senão a interpretação ela fica equivocada. Eu estou no Código Tributário Municipal de Goiânia, no artigo 223, tá? No parágrafo 6º, ele fala, no final, ele fala que os escritórios de contábeis enquadrados no Simples Nacional recolherão ISS fixo nos termos do parágrafo 4º deste artigo. O parágrafo 4º do artigo remete à sociedade profissional, ao número de profissionais da sociedade. Ele remete ao número de profissional. Tem que tomar cuidado, senão a interpretação fica equivocada. Mas o dele é profissional, todos eles. Não. Só que não resta na junta. Uma sociedade profissional, Everaldo, e não sociedade de caráter empresarial. Porque na junta comercial é de caráter empresarial? Não, o Código Tributário Municipal está falando que a empresa enquadrada no Simples vai recolher o ISS de forma fixa, de acordo com o comando do parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele remete à sociedade profissional. E outro detalhe, segundo detalhe, aí falta conhecimento sobre a Constituição. Quem cria o tributo, quem cria o ISS, não é a União. Quem cria o ISS é o ente federado local, é o município, é o ente federado município. Se na legislação dele não estiver
Nós não podemos apurar no PGWD dessa forma. Ô, Leandro, me parece que em algum lugar, o que é considerado sociedade profissional? Tem que olhar isso aí, certo? Me parece que essas sociedades profissionais é só aquela que é devidamente registrada no cartório. Não, Everaldo, aqui no caso, a sociedade ela é composta só por contadores. Ela não tem Contador, mas o dele é, ué. Ela não tem elemento de empresa, ela não tem caráter empresarial. Pois é, mas o dele é, ué. Não, se for, então ele recolhe o ISS fixo. Se tiver elemento empresarial, ele não recolhe. Pois é, mas acontece que eu vi não sei aonde. Por isso que eu mudei a minha, certo, para o cartório, porque sociedade profissionais, ela é obrigada a estar em cartório. Não sei, não me lembro mais, certo? Fala, Abrão. Everaldo, boa noite à presidente Sucena, boa noite, Everaldo, boa noite a todos os colegas profissionais. O Raimundo, você tem que ficar dentro do seguinte, se for mais de 2 sócios, tiver mais de colaborador, se você recolher pelo Simples Nacional, fica bem mais barato. Faz as contas, você vê. Tem que fazer. Everaldo, posso falar um pouquinho aí? Pode. E, colega Raimundo, desculpa aí por eu estar chegando agora, mas eu tenho deparado muito com essa situação. Nós, não sei se foi o seu caso, mas em muitas das vezes a gente depara com o funcionário que não tem maior esclarecimento. Está ali, fala coisa com coisa, não sabe nem o que está falando. Então, por isso que é necessário colher informação de uma pessoa legal, capacitada para falar sobre o assunto. Eu quero pensar que esse caso seu, esse funcionário da prefeitura, ele não estava bem informado da legislação, conforme o Fábio leu aí a situação. Isso está acontecendo na Receita Federal, está acontecendo na prefeitura, acontece no Estado. Você chega lá, às vezes a pessoa conversa com uma determinada pessoa, mas não é o próprio. E como a legislação é muito complexa, até nós temos dificuldade, imagina um funcionário que só fica ali naquela frente. Então, esse caso seu é certinho, igual o Fábio já colocou, é realmente de regime fixo por cada sócio no seu escritório. Ok, obrigado. Sobre esse assunto, quem tem mais aí? Ô, Everaldo, eu ainda estou em dúvida, porque sociedade é cartório. A minha sociedade é empresária limitada, a minha empresa. Então, eu estou recolhendo errado, pelo que eu entendi até agora da situação aí. A sua sociedade cartória? Não, a minha sociedade na junta comercial, sociedade especial limitada. Na junta comercial. Pelo que o Fábio falou aí, é sociedade profissionais? Não, a minha empresa é uma sociedade empresária limitada com atividade de contabilidade. Eu estou recolhendo... Não, mas eu estou perguntando, tem sócio que não é contador? Não, é só eu, unipessoal. É unipessoal, certo? No meu entendimento, enquadra o que o Fábio falou. Mas o Leandro já veio com uma situação que não enquadra. Eu sou unipessoal também, registrado no cartório, certo? E eu me enquadro nela. Everaldo, pergunta se alguém aí está no Simples e não paga no fixo. Vê se tem alguém aí, por favor. Alguém aí está aí e não paga no fixo? Everaldo, eu já fiz a conta, dependendo do quadro societário, se for mais de 2 e tiver mais um profissional, dependendo da situação e do faturamento, exato, recolher pelo Simples, faz as contas, fica mais barato. No meu caso, eu não tenho empregado, certo? E eu pago se for o valor fixo. Mas se hoje, por exemplo, tá podendo recolher por número de sócio fixo, se tem só um sócio, vai pagar 200 e poucos reais. Como que fica mais barato se for recolher por faturamento? Pois é, mas se tiver dois, já vai para... Se você tem um faturamento de 20 mil, 2% dá 400. Se você tem 2, já vai para 500. Entendeu? Mas aí só o faturamento foi bem baixinho, porque hoje o recolhimento para um sócio fixo aí é 270 e poucos reais. Pois é, mas se você tiver 3 colaboradores, você e um sócio e mais um profissional que está na obrigatoriedade de recolher, dependendo do faturamento, se você for faturamento, fica mais barato.
talvez no seu caso, que é só você, aí o fixo fica mais barato. Mas se inverter a situação, for mais de um sócio, mais de um colaborador e faturar aí em torno de 20, 30 mil, dentro do Instituto Nacional fica mais barato. É fazer as contas, né? Everaldo? Fala, Ronaldo. Ainda foge do risco, né? Ainda foge do risco de atuar, né, Everaldo? Aí eu pedi para o cara atuar e entrou com defesa e ganhou. E ele estendeu para todo mundo. A prefeitura. Deixa eu só falar um negócio aqui. Aqui, eu estou fazendo uma pesquisa. A única coisa que muda de uma empresa limitada registrada no cartório é a natureza jurídica, que fica sendo empresa simples limitada, enquanto na junta comercial é sociedade empresarial limitada. Então, para o caso de uma sociedade simples, o registro correto é no cartório. Já no caso de uma sociedade empresária, seu registro é realizado na junta comercial. Essas questões são definidas no contrato e não. Eu acho que, tanto em cartório quanto na junta, isso não direciona a forma de tributação da empresa. Até porque, na legislação, não fala que empresa registrada na junta é um tratamento tributário e o empresa registrada no cartório é outro tratamento tributário. Não tem diferenciação tributária no tratamento. Sim, na denominação na denominação da empresa, conforme eu disse aqui. Se for na junta, é uma denominação. Se for no cartório, é outra denominação. Tributariamente, não faz diferença nenhuma. Fala, Leandro. Olha, em Wagner, respondendo a pergunta do Wagner, eu estou olhando aqui o parágrafo 4º do Código Tributário Municipal de Goiânia, ele fala o seguinte: o ISS será calculado em relação ao número de profissionais da sociedade. Então, depois do vocábulo sociedade, ele não acrescentou uniprofissional ou de profissionais. Ele não acrescentou. E, mais abaixo, no parágrafo 6º, ele fala o seguinte: conforme... Leandro, de quanto que é esse Código Tributário Municipal? De quanto que é? O Código Tributário atual, Lei Complementar 344, de 2021. Aí o que ocorre? Wagner, ele não citou, ele deixou o elemento aberto aqui. Ele falou sociedade, não falou qual que é o tipo da sociedade. E mais abaixo, ele fala que as empresas do Simples Nacional do artigo 18 poderão recolher o ISS fixo, com base no número de profissionais. Então, o que ocorre? Vamos lá no parágrafo 4º, ele parou em sociedade, ele não usou o vocábulo sociedade profissional, aí você pode se ater a esse dispositivo aqui e colocar como ISS fixo lá. Lembrando que o artigo que trata desse assunto, ele remete totalmente para a sociedade profissional. Então, eu estou errado. Sucena, fala. Uma sugestão. Como tem muita dúvida, interpretação, vamos convidar o superintendente de tributário lá da Finanças, o Lucas Moraes, para vir na próxima terça-feira aqui conversar com a gente sobre o ISS. Ele é um cara super acessível e gente boa. A gente traz que todo mundo tira dúvida hoje. Seria bom. Aí pronto, resolveu, né, o Raimundo? Sim. Então, Sucena, você consegue trazer ele na terça-feira que vem? Vou mandar mensagem para ele já, convidando ele, ver como está a agenda dele. Tranquilo. Você manda lá para a prefeitura? Quem dera. Se eu mandasse a prefeitura, eu já tinha expulsado o prefeito, que ele não me escute. Tá bom. Me parece que o Raimundo tem outra, né, Raimundo? Tem. Eu espero que isso aqui seja mais rápido aí, para não tomar muito tempo. É o seguinte: depois de todo o empenho do nosso conselho, do sindicato, para o desembaraço do uso do solo, está até bom, né? Está até bom, não, está ótimo, né? Até 72 horas. E a numeração predial, como é que fica? Teve um que demorou quase 15 dias para sair. Mesmo com a intervenção da Sucena, que ela me ajudou, depois que ela interferiu nisso ainda, demorou 5 dias ainda. Então, assim, como é que a gente faz para poder abrir empresa com numeração predial enrolando desse jeito? O uso do solo tá bom, mas no predial não. Olá, Sucena.
Gente, vocês lembram da palestra da Verônica? Que ela até falou que o próximo passo seria implantar o uso do solo, ou o número oficial. Então, a gente está cobrando deles. Mas o que acontece? É uma vergonha isso, mas em Goiânia só tem 2 funcionários que atendem. Só 2. E julho os caras estavam de férias, depois o cara entrou com atestado, nossa, uma lambança. Então, eles voltaram agora. Então, a gente espera. Inclusive, eu conversei com a Verônica. Falei, Verônica, dá um canal de comunicação, que o cara pagou, que se não tiver problema, pede a publicação, porque o cara da Praça da Bíblia também só fica até 1h da tarde, né? Aí eu vou cobrar dela amanhã, eu vou pedir uma solução. Porque isso é tão sério. O que acontece? Os caras travaram, aí agora começou a liberar tudo. Aí quando eles começam a liberar, trava a junta comercial. Vocês começaram a observar que a junta começou a demorar nos processos também? Por quê? Porque primeiro houve uma grande troca de servidores. Aí agora, com os erros da prefeitura, o serviço começa a ficar acumulado. Agora, Raimundo, o que basta? Cobrar, ao ponto de eu falar, encontrei com o prefeito na reunião do TCM, falei para ele, meu querido, briga comigo, eu estou doida para você brigar comigo, porque eu não dou conta mais, eu tenho que ir na imprensa. Eu não dou conta, todo dia é um problema, é o uso do solo, é o não predial, e os alvará de funcionamento, que não sai de jeito nenhum, né, a custo de reza braba. Eu não sei o que faz mais, de verdade. Quando anda um, desanda o outro lado. Eu não sei. E o duro, que o setor empresarial não está nem aí, porque contrata o contador, eles acham que isso é obrigação nossa. É só na reza, viu, Raimundo? Agora, até quero pedir, por favor, vocês aqui, ó. Lá na CDTEC, né? CDTEC, acho que é. O superintendente lá é um contador. E eu vou pegar o nome dele. E ele deve ser bem conhecido aí, porque ele é mais ou menos da turma de vocês. Quem tiver problema, começar a encher o saco lá. Pode ir lá um contador falar, meu filho, você não falou que é contador? Você não tem a carteira do CRC? Não vai atender categoria? Então, aqui, ó, meus problemas, ó. É o que eu tô fazendo. Para ver se anda, viu? Tá bom, ótimo. Alguém tem mais pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que me fizeram hoje. Um contabilista me ligou falando que a empresa... Não, então fala chama? Wagner. Wagner. É outro assunto, pode falar aí, depois eu falo. Pode. Tá bom. A empresa me solicitou o seguinte: o empresário não quer pagar mais o default. Pergunto, aí eu respondi para ela, se ele não pagar o default, o Estado vai lá e pede a suspensão dentro do Simples. Isso é verdadeiro ou falso? Eu respondi para ela desse jeito. Default, Everaldo? Qual o tipo de default? Hoje tem pelo menos 4. Default do Simples Nacional. Não, pois é, mas Simples Nacional... Aquele das compras. Distribuição tributária, aquisição para revenda. Das compras, cara. Ah, tá. Então tá. Aquisição para revenda, né? Produção ou industrialização. Esse diferencial de alíquota do Simples Nacional ele foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Estado de Goiás, ele recolhe normalmente. Não houve nenhuma dispensa para recolher esse diferencial de alíquota. Contudo, se a empresa ela entrar com uma liminar em mandado de segurança, ela vai ganhar e vai ficar sem recolher o diferencial de alíquotas. Mas, para isso, ela tem que fazer esse custeio aí. Caso contrário, ela tem que recolher, porque o Estado de Goiás ele não dispensou. Certo. Se ela não entrar, aí ela tem que recolher. Se ela não recolher, aí o Estado poderá suspender o Simples Nacional. É isso? E vai vir a comunicação pelo domicílio tributário eletrônico, lá pelo Estado, e esse débito vai correr no desenquadramento do Simples Nacional. Tranquilo, é isso mesmo. Fala, alguém é contra? Fala, Ronan. Eu não sei se a presidente Sucena vai concordar que ela é representante da categoria com essa minha colocação. O Leandro até falou para nós corretamente a maneira dele. Mas eu penso assim, essa questão de mandado, questão de liminar para o contador junto ao seu cliente empresarial, eu penso que
não é conveniente esse argumento do contador para com o empresário. Por quê? Ele deixa de cumprir uma obrigação, porque talvez na lei ele pense que aquela não é devido, mas é. O empresário, ele dá a ideia para o empresário deixa de cumprir aquela obrigação, e depois essa obrigação pode levar a empresa em uma situação de um passivo bastante elevado, porque ele deixa de pagar, depois consome o dinheiro, não paga, e depois, quando finalmente isso vem em desfavor da empresa, ela vai culpar o empresário. Então, eu quero dizer o seguinte, o contador se limitar assim a dizer para o empresário, olha, é devido à legislação está aqui, essa é própria. Daí para frente eu sou o seu contador, não sou o seu advogado. Decisão é sua. Porém, como contador, eu digo que você tem que pagar conforme determina a lei. O que você acha, presidente? Ronan, o caso dela realmente não é ela que falou que está errado, certo? O empresário, certo, que falou que não vai pagar, não, manda ela, nem preciso ser calcular que eu não pago, pronto. Ainda, mas não foi dela, não. Acho que o ministro, a decisão não foi dela. Inclusive, ele procurou a Everaldo. O cara não quer pagar, o que vai acontecer? Aí fala para ele, certo, que se ele não pagar, e se não entrar com ele vai ser suspenso, certo, do Simples Nacional. Então, completando aí, o que ela tem que fazer junto ao empresário? Faz um documento, um memorando, um comunicado, uma carta à comunicação ao empresário, que a partir daquele momento ela estará deixando de cumprir essa obrigação fiscal por uma decisão unilateral do empresário. Tá bom? Concordo. Esse é outro caso. Tá. Sucena, peraí. O Wagner. O Ronan, assina embaixo o que você falou aí, viu? O contador fica numa situação, eu tenho 2 madeireiras aqui que recolhem em torno de 3 a 3.500 por mês de FAO. Imagina só, já teve advogado procurando, ele me consultou, o empresário, eu disse, fica a critério seu, mas a lei fala que tem que pagar. Então, vem pagando, imagina só, 3, 4 mil por mês durante 12 meses aí, o cara deixar 3 anos sem pagar, imagina o fumo que dá depois, o empresário depois não tem esse caixa depois. Pois é, aí o risco. Primeiro, você vai perder o cliente, mesmo que ele não venha sair de você, ele vai deixar de pagar o seu honorário porque ele está pagando aquele passivo. E isso, se ele não te culpar amanhã ou depois, vai ser o contador. É você que tinha que saber. Você, inclusive, me deu ideia que eu procurasse o advogado. E eu procurei onde é que eu entrei. Então, é muito complicada a situação do contador. A Sucena não respondeu o que eu perguntei para ela. O que ela acha dessa colocação? Se está correto ou não. Eu assino embaixo. E, inclusive, é o seguinte, a responsabilidade de tudo que o contador faz é do cliente. A gente faz o serviço, mas é igual eu falei para você faz. Meu filho, o que a gente tem a ver com pagamento de imposto? A gente só apura. Agora, quem paga é o empresário. Então, eu gostei muito até da sua fala aí, o seu Ronan. O que o pessoal tem que fazer é documentar. Deixar registrado que avisou para depois não ser alvo, né, de uma denúncia ou de ser chamado como solidário num processo, porque o empresário depois vai jogar a culpa só no contador, né? E falar em DIFAL aí, o Leandro que é mais antenado aí, qual sindicato ou categoria que tem? Ou se não, fala para ele, quem perguntou, entrar na justiça, né? Qual sindicato ou categoria aqui no estado que tem liminar para não pagar, para não recolher? Quem sabe? É o de autopeças. Só autopeças? Que eu tenho conhecimento, sim. Aí, só fazendo um adendo, Sucena, eu concordo também com a posição do Ronan. Aí, assim, por exemplo, aí vai depender muito. Quando eu estou num contrato com o cliente, que eu estou prestando serviço de consultoria jurídica tributária, eu dou as 2 alternativas. Se eu sou contratado para ele só para executar, só para fazer a rotina contábil, eu não fechei consultoria com ele, aí eu não entro nesse método. Então, essa orientação para o cliente vai depender muito do perfil dele e o que você está prestando de serviço para ele. Se for só rotina contábil, eu concordo com o Ronan, é bom não entrar no método. Agora, lembrando um detalhe, por mais que o Supremo Tribunal Federal ele julgou inconstitucional esse diferencial de alíquota na aquisição interestadual para comercialização, produção ou industrialização, exceto a matéria-prima, o que ocorre? Se a gente for na Constituição Federal,
ele é totalmente inconstitucional essa cobrança. Se você for interpretar literalmente, ele fala que essa cobrança ela é só para consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Então, vamos raciocinar. Eu estou adquirindo uma mercadoria de fora, eu ainda vou revender. Ou seja, eu estou no meio de uma etapa de comercialização ou industrialização. Então, aqui, eu não fui consumidor final. Então, o Supremo Tribunal Federal aí, nessa decisão dele, na verdade, ele tentou equilibrar a balança. Na verdade, essa Para a indústria não paga não, Leandro, para a indústria não paga não, viu? Não, matéria-prima. Produto intermediário, material de embalagem, paga. Não, para a indústria não paga, se for para construção, não. Veraldo, decreto 9.104 de 2017. Matéria-prima está isento. Produto intermediário, material de embalagem, paga. Tá. Ele não considera como material de embalagem como fabricação, né? Não, só dentro do processo de industrialização você tem matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. A única que está isenta é a matéria-prima. Então tá. Abrão, fala. Veraldo, aí dentro da legislação, ficou confuso isso aí, né? Agora, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, é para você responder lá do seu cliente. Na prática, o ano passado, um cliente meu foi excluído do Simples, por poder estar em atraso com o DIFAL, e esse ano eu já recebi outro contribuinte, outro cliente meu, que está em atraso com o DIFAL, e a Cefaz já suspendeu ele do Simples Nacional. Então, já estou providenciando arrumar a documentação para voltar ele para o Simples. Então, na prática, a Cefaz... Eu respondi certo, né? Na prática, a Cefaz está excluindo quem não está pagando o DIFAL. Respondi certo, então, tá bom. Alguém tem mais pergunta? Se não tiver, eu tenho uma braba aqui. Alguém tem mais? Sucena, fala. Só um aviso aqui, gente. É que eu estou, na verdade, falei mal da prefeitura, mas quero contar uma coisa boa. A gente tem um grupo de trabalho onde a gente tenta levar os problemas para ele. Então, a gente levou, já tem mais ou menos uns 60 dias, a questão da integração do RedeSim, porque principalmente da abertura que não estava saindo os CAIs automáticos, né, as inscrições. Então, hoje eu já tive notícia que já reduziu bastante os erros. Então, depois eu vou falar com o seu Everaldo, vocês devem ter um grupo onde vocês conversam, porque é importante a gente saber desses erros, do que está acontecendo, para a gente pedir uma agilidade lá, principalmente para o Lopes, que hoje está lá nos representando na junta, e com a turma da prefeitura, porque se eles querem vender tudo automático e integrado, eles têm que integrar e resolver esse problema, né? Então é interessante quem tiver erro aí, começar a catalogar e mandar para a gente. Esses caras, eles fazem o programa, mas eles não sabem abrir empresa. Eles não sabem o dia a dia, não sabem como funciona. Então, a gente tem que ir mandando para eles corrigirem. É só uma situação mesmo, seu Everaldo. Bem, alguém tem mais pergunta? Fala, Wagner. É o seguinte, procurar para os Fala colegas... Fala o nome aí, Wagner, Onda de Contabilidade. Ondata, meu escritório, porque está no e-mail desse jeito, eu não consegui mudar. Tá? Está presente. Tá bom. Veraldo, é o seguinte, eu queria procurar para os colegas se a taxa de potencial de incêndio, infelizmente, está sendo paga mesmo, não tem jeito, porque eu estou tirando alguns alvarás aqui, aí você assume lá, faz uma declaração para o bombeiros, que mesmo você imprimindo o alvará, você continua lá, você faz a declaração. Beleza? Fala, Sucena. Data, que eu não sei seu nome, Data. Wagner. Gente, vamos pagar a taxa do bombeiro. Gente, essa taxa é boa demais. Vocês já precisaram do bombeiro? Olha, meu avô, quando era doente, a gente ligava para os bombeiros, eles chegavam lá rapidinho. O bombeiro salva a vida do povo. Essa taxa vai para eles equipar quartel, vai para eles colocar lá. Tudo bem, é indevido, mas deixa o povo, deixa eles, se vai ser indevido, é indevido. Aí entra na justiça, a ação não está julgada. Vai tirar a taxa e o governador vai criar outro tipo de imposto. Então, eu até falo assim, gente, o bombeiro salva a vida. Esse dinheiro é um dos dinheiros mais bem aproveitados que tem.
E o grande problema, ô Data, que eu esqueci seu nome, é que o empresário no Brasil quer ser empresário, não quer pagar taxa. Então, eu falo para ele brigar com os governantes para diminuir do outro lado, porque o bombeiro é uma das poucas coisas nesse Brasil, gente, que funciona. Nós temos que incentivar o povo a pagar as taxas do bombeiro, é de verdade. Ele salva a vida. Eles entram com a gente nos hospitais, passam na frente. Se a gente for esperar uma ambulância do SUS aí, o povo morre. É só porque eu sou a favor de essa taxa, por isso que eu estou falando, tá? Tá bom. Alguém mais tem pergunta? Carlos, Tem, beleza. Everaldo, só para esclarecer aí, ele não está cobrando de FAO recente, agora, de 2023. Ele está cobrando débitos de exercício 2021 para trás lá. Não está cobrando atuais. Você faz uma declaração que assume aquele débito para trás lá. Mas em 2023 não está cobrando de FAO. Tá? De FAO? Perdão, corrigindo. Potencial de incêndio. Então tá. Não está cobrando 2023. Você Falou. assume débitos anteriores, só, tá? Carlos, fala, Carlos. Não, liga o microfone, né, cara? Tá não? Ô, Pode falar. beleza. Sucena, você tá certinho, viu? Eu quero aplaudir você, porque meu funcionário deu um acidente. Rapaz, foi 20 minutos, o pessoal estava lá já. Realmente, bombeiro está de parabéns, eles estão trabalhando corretamente, e eu coloco os clientes para pagar mesmo, né? Agora, uma outra observação que eu quero fazer os CAI na prefeitura estão saindo com o endereço comercial errado e o endereço também do empresário errado. A única coisa que eles estão errando é no endereço. Peguei 2 hoje, todos 2 errados, tá? Então, já que a Sucena pediu, na realidade, aí um feedback aí para saber como é que estava, então, está errado os endereços. Demais, está tudo certo, beleza? Palavrão. Everaldo, eu endosso aí o Carlos e a presidente Sucena, porque eu acompanho isso, eu tenho alguns colegas que fazem parte do bombeiro, principalmente do interior, e eles têm um trabalho social muito grande com as crianças, com a juventude, no sentido de participar e conhecer dos primeiros socorros, de atendimento e tudo. É um trabalho fantástico que eles fizeram isso aí, entendeu? Então, eu endosso a nosso presidente, tá certo? E consulta o Fábio e o Leandro, porque isso aí já foi considerado constitucional e é devido. Bem, alguém mais tem pergunta? Se não me der, vou soltar a minha aqui, que vai dar uma discussão capaz de deixar para a próxima semana, talvez, né? Eu estava na diretoria, eu liguei para o Leandro, certo? A respeito de quê? Uma firma do lucro real. Uma firma do lucro real, trimestral. Vamos supor que o empregado ele ia tirar férias no dia 2 de outubro. Essas férias estavam vencidas, ele tirou férias no dia 2 de outubro. Ô, calma, para de barulho aí, cara. Tira, Fábio, desliga aí. 2 de outubro. Ele pagou as férias no dia 29 de setembro. A pergunta é o seguinte: para fins de desconto do empregado do imposto de renda, pelo regime de caixa. Ele descontou o imposto de renda do empregado, juntando as férias, descontou o imposto de renda. A pergunta é o seguinte: eu poderia colocar como despesa no mês de setembro para calcular o imposto de renda de pessoa jurídica? Essa é a pergunta, e o Leandro parece que tem a resposta. Leandro, fala. Bem, o Everaldo, a empresa e o regime tributário dela é lucro real, né? Real. Lucro real. Então, o que ocorre? Pode ser utilizado assim como despesa dedutível no mês do pagamento, tá? Existe um ato normativo da Receita Federal, que é o parecer normativo CST 8 de 1985. Ela já reconheceu, para a empresa que não vem provisionando as férias, ela já reconheceu que no mês do pagamento
Ou seja, a disponibilidade econômica ao empregado, o pagamento das férias ao empregado, pode-se utilizar... Qual é o dispositivo legal, Leandro? Despesa. Fala do dispositivo legal para nós, Leandro. Parecer normativo. Parecer normativo. CST. CST. 8. 8. De 1985. 85. Isso. Pode continuar, Leandro. Até porque, Veraldo, se a gente for pensar... Pode continuar, que eu vou sair um pouquinho aqui, agora eu volto. Sim. Pode continuar. Se a gente for sair do abstrato e for para o fato concreto, se eu não computar essa férias como despesa, mesmo que eu não venha provisionando ela, eu vou demonstrar um lucro distorcido, porque eu não vou computar essa despesa lá. Então, eu não computando, eu não deduzindo, não utilizando como despesa dedutível, eu produzo um lucro fictício. E não é de interesse da empresa não computar essa despesa. Ô, Fábio, conversa, Fábio. Posso falar? Pode. Doutor Leandro, está ouvindo? Vamos. Sim. Está ouvindo, né? Estamos sim. A norma que você se reportou aí é da Receita Federal relativa a imposto de renda, não é isso? Leandro? Sim. Ela dispõe sobre o lucro real e sobre as férias também. Tá. Agora vamos para a contabilidade. Contador tem que trabalhar no regime de caixa ou no regime de competência? Contabilizar? Sim. Olha, pela exigência das boas normas contábeis, tem que se fazer a provisão das férias, né? A cada 1/12. Mas, sobre o aspecto tributário, pouco importa. Pode-se deduzir lá no LALU no mês do pagamento. Pode-se, mas a lei 6.404, que é a nossa lei das SA, que nós devemos seguir, lá no artigo 177, ele fala que nós temos que seguir segundo o regime de competência. Seguindo o código, nosso código de ética, que está lá na NBC PG 01, de 2019, né? Nós temos que seguir o princípio da competência, nós temos que seguir o princípio deixa eu me lembrar o nome aqui, fidedignidade dos fatos contábeis. Então, se a cada mês corresponde 1/12 da despesa de férias e de 13º também, eu posso fazer, por estar errado, reconhecer essas férias lá no pagamento no final. Mas a cada 1/12 compete a cada um mês. A contabilidade, para ser fidedigna, tem que ser alocada dentro do mês a sua despesa correspondente às suas receitas. Quando eu jogo ela no mês seguinte, lá acumulado ainda, eu estou distorcendo todos os meses para trás, e inclusive um mês que eu estou alocando uma despesa vamos dizer, de 12/12 no mês só. Eu não estou cumprindo o princípio da competência. Fábio, eu posso falar antes de terminar? Seguinte, Fábio. O seguinte, olha só. A legislação pertinente em vigor, a pessoa jurídica que não houver provisionado férias do empregado, poderá computar, para efeito do imposto de renda, como custo de despesa operacional, todo o valor pago ou creditado a título de remuneração de férias no próprio exercício associativo, o pagamento ou crédito, ainda que tais férias que inicie no exercício, termine no exercício seguinte. Quando você falou da provisão, Fábio, nós podemos até
provisionar as férias vencendo, que não venceu ainda. Agora, essas férias, peraí, essas férias já venceu. Essas férias já venceu, ele podia ter colocado ela de férias, podia, mas aí ele deixou de colocar agora. Ó, já vê, o imposto de renda vem, ó, e fala o seguinte, você já vai pagar as férias, agora vai. Você vai lá e retém o imposto. Então, é o seguinte, vamos supor, se for chegar no fim do ano, vamos supor que essas férias iam sair em janeiro, então eu computava para o empregado e descontava o imposto de renda como remuneração paga. Não é férias, não, tá? Remuneração paga lá. Porque a remuneração que pagou lá no coisa, e descontava já o INSS dessas férias pagas, certo? Então, ele, para fim de imposto de renda da pessoa física, que é o empregado, ele já vai considerar isso como receita. E eu não posso considerar isso como despesa na minha empresa. O Leandro vai falar muito mais para nós do que eu estou falando a respeito do assunto. Fala, Leandro. Geraldo, você está falando do ato normativo da Receita Federal que inicia falando que é para efeito de imposto de renda. Nós estamos tratando de contabilização. Eu estou falando de imposto de renda, cara. Quem tem que atender. Inclusive, no imposto de renda tem o item 5 que fala que é vedado ao contador orientar o cliente ou o empregador orientações que contrariam as normas brasileiras de contabilidade. O contador pode ser punido até eticamente, porque o que contabilidade tem a ver com imposto de renda? Contabilidade é contabilidade. Mas é lucro real, cara. Fábio, é um ato normativo da Receita. Eu parei lá, eu parei o seguinte, quando eu fiz a contabilidade, eu parei o seguinte, resultado antes do imposto das provisões. E depois eu vou adicionar ou não no LALU, certo? Então é o seguinte, eu não provisiono na contabilidade, eu falo que é adiantamento, mas eu vou lá no LALU e coloco ele como dedução. Pronto, o LALU é fiscal, cara. Fiscal. É fiscal. É contábil? Eu vou perguntar para o Leandro, vou perguntar o seguinte, quando você atende esse ato normativo aí, você está atendendo o princípio você está fazendo o regime de competência, você está atendendo o princípio da fidedignidade da contabilidade, porque se eu estou pegando a despesa de meses para trás e confrontando com a receita de um mês lá na frente, esse resultado contábil está correto? Ele é fidedigno? Não é. Sucena, você está aí, Sucena? Estou aqui, vamos lá, estou aqui. Vamos discutir mais isso, que a gente chegar a um caso interessante, certo? Porque para a gente fazer o programa, então, o Vanildo está aqui, o Vanildo é a favor do Fábio, certo? Eu já conversei com ele, certo? Mas enquanto eu conversei, eu acho que tem um parecer que está dando ganho, já está dando um parecer, esse parecer número 8, né, o Leandro? Que faculta fazer isso. Se o parecer facultou, nós fazemos isso, e por que não podemos fazer? Não sei. Não, fala, presidente. Depois fala. Não, eu quero só falar o seguinte, se eu entendi errado, Fábio, você me desculpa, mas é o seguinte, a questão do nosso código de ética é o seguinte, mesmo não sendo prerrogativa do contador, não está, mas ele está executando o serviço, ele pode ser penalizado, sim, por uma instrução errada ou pelo erro. Lembra dos julgamentos que a gente tem tido, que inclusive tem um judicial de um contador que ele não fazia a operação, mas simplesmente deu uma consultoria de um ato que não era contábil. E o juiz falou que ele utilizou do saber das ciências contábeis para direcionar o terceiro ao erro. E ele nem sequer fazia parte nem da prestação de serviço. Então, no uso da atribuição da contabilidade, se o cara estiver fazendo, mesmo não sendo prerrogativa, inclusive o Conselho já penalizou vários profissionais da contabilidade por causa de imposto de renda,
E não é prerrogativa de imposto de renda fazer com contador, mas ele atuando no exercício da profissão, mesmo não sendo prerrogativo, o conselho pode punir. É porque eu entendi o Fábio falando que, como não era prerrogativa, o contador não poderia ser punido. Pode sim. Se eu não entendi errado, me desculpa, Fábio, mas Não, pode sim. eu falei justamente do jeito que você falou. Ah, não, então tá. Então você falou certo. Certo. Sucena, mas se tem um parecer normativo da Receita que eu posso usar isso como despesa, isso é infração? A própria Receita está falando isso, gente? Ó, se você tem um parecer... Você está descumprindo agora... o princípio da contabilidade. Não, agora, depende. Obedecer o senhor. Mas acontece que a contabilidade vem para auxiliar o imposto. A contabilidade não é fidedigna assim, mas um parecer da Receita fala, ó, você pode usar como despesa. E daí, ó, a Receita mesmo reconheceu isso. Por que eu vou fazer o contrário? Depende, Porque a lei manda, porque a lei manda. Não, depende, por exemplo. O parecer é geral ou é específico para uma consulta? Não, é geral. Fala, Leandro. Veraldo, eu entendo a posição do Fábio sobre a exigência de uma boa técnica contábil, né? Certo. Mas todo ponto de vista tributário é facultativo. Ué. E outra coisa, se eu não computar essa despesa, esse pagamento efetivo, essa despesa de férias, a empresa vai produzir um lucro fictício. Ué. Então, de qualquer forma, eu vou ter que deduzir, porque ou trabalhando com lucro real trimestral, ou trabalhando com lucro real anual, quando eu for apurar o balanço, se eu não computar como despesa dedutível no lucro real, eu vou apurar um lucro fictício. Então, aí sim, eu vou estar prejudicando a empresa, porque o lucro não vai retratar a realidade se eu não computar o pagamento das férias como despesa. Leandro, eu te pergunto, o empresa do lucro real, ela tem que fazer a provisão de 12º todo mês ou não? É o correto? É facultativo. É o correto ou não, Leandro? É facultativo, Fábio. Facultativo. De acordo com o parecer normativo, é facultativo, Fábio. Ué. Leandro, à luz da ciência contábil, você está olhando imposto de renda e Receita Federal, à luz da ciência contábil, eu tenho um balanço patrimonial fidedigno, quando eu aloco a despesa correspondente à receita ou não? Do ponto de vista contábil, seria pelo 1/12º do regime de competência. Porém, Fábio, é contabilidade, eu não faço imposto de renda, não, meu. Só que tem um detalhe. Você está corrigindo um erro que houve, tudo bem. Até para a empresa é bom, porque ela deixou de considerar a despesa. Mas eu, como profissional contábil, gabaritado, profissional ético, eu tenho que fazer a coisa correta. Eu tenho que alocar um 12º de férias e 13º todo mês, estando no lucro real, e até mesmo não sendo lucro real. Leandro, o seu Fábio colocou também que tem que, olha bem, tem que lançar o fato contábil. Olha, o pagamento dessas férias, mais caracterizado que um fato contábil que pagou no dia, é imensamente satisfatório. Eu paguei, ela está vencida já, eu já paguei, saiu o dinheiro do banco ou do caixa, certo? É um fato contábil. Eu não estou mentindo, não, cara. Você está pagando, você debita a antecipação de férias 2 dias antes e acredita o banco. Não, mas me facultou fazer isso, por que eu não posso fazer? Tanto as férias vencidas ainda, eu posso usar como despesa. Posso, os 2 últimos meses, eu posso fazer isso ainda, não paguei nada, nem paguei nada para ele, e eu posso usar, certo? É fato, no LALU, é fato, é o quê? Fiscal. Aí eu pergunto, a contabilidade falou, eu descontei isso aqui todo mês, falou bonitinho, mas ela não saiu o fator econômico. Aqui o fator econômico é primordial a tudo, certo? Nós, como sindicatos contabilistas, nós temos que fazer a coisa, indicar o fato correto. Quem falou que está errado, cara? O que se está fazendo aí é um paliativo, porque você está reconhecendo... Mas a lei me facultou, Fábio. Descumprindo a lei da sociedade anônima. Eu vou ser autuado por causa disso?
A receita aceita, é bom para a empresa, mas não é o correto. Eu pergunto, a receita está de um lado. Eu vou ser penalizado por causa disso? Se não for, então eu posso fazer, poxa. Mas poder pode, mas nós temos que ensinar o correto. Poder correto é seguimos o artigo 177 da Lei de Não é essa fidelidade exagerada, certo? Aí é prejuízo para a empresa, poxa. Não tem que trabalhar em prol da empresa também, cara. Fala, Vanildo. O Vanildo é quanto também? Fala, Leandro, depois você fala. Fábio, aí eu vou te falar o seguinte, você pode ficar despreocupado, o Conselho de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade, ele não vai poder apenar o profissional por conta que a empresa não constituiu provisão de férias. Porque se no final do exercício, o lucro ele vai ser distorcido, porque eu não considerei essa despesa dedutível lá. E sem falar que minha obrigação acessória, ela não vai estar correta, só que a desfavor da empresa. Agora, vamos imaginar uma empresa aí com 80 empregados. Pensa 80 empregados que não... Vamos supor que essa empresa, essa determinada empresa, ela não constituiu a provisão e eu não vou utilizar isso como despesa dedutível na apuração do lucro real. Leandro, eu não estou proibindo, não, Leandro. Eu não estou proibindo, não. Eu estou te dizendo o seguinte, você como consultor, qual é o balanço que está correto para você trabalhar? É um que aloca as despesas, essa provisão de férias, de 13º, confrontando com a receita do mês, ou essa que faz lá no final? Qual é o balanço correto para você trabalhar? E a empresa não constituiu provisão, Fábio, é o último. Se a empresa não vem constituindo a provisão de férias, o correto é o último. É o que ela paga. No mês. Eu não estou falando da exceção, não, cara. Isso aí é uma exceção. O correto qual é? Não, a melhor técnica contábil é provisionar um 12º todo mês. Não é a melhor técnica, não, cara. É o que a lei determina. É a lei. A lei 6.404. Fábio, eu pergunto. Não é bom senso, não é técnica, não. É a lei. Fábio, será que o Conselho Regional de Contabilidade ia autuar esse profissional porque ele cumpriu porque tem previsão legal, a determinação da Receita Federal que eu posso utilizar isso como despesa, eu não estou prejudicando ninguém, certo? Agora, será que o Conselho vai cumprir? A Receita Federal não determina, não. E eu obedeci uma lei fiscal e acabou aí, vai. Você tem um ato normativo que não é na hierarquia da lei, está muito abaixo da lei 6.404. E a Receita Federal só fala que aceita. Reconhece. Aceitei. E eu aceitei, por que eu não posso fazer? Mesma coisa, tem lá na lei. Eu tenho que cumprir. Se eu aceitei, eu posso fazer. Aceitei fazer isso, então eu faço. Agora, perder a empresa? Agora é o seguinte: se eu não estou proibindo, não. Eu vou perder meu cliente, porque eu não fiz isso, poxa. Aí, o outro fez, eu vou perder. E eu pergunto: aquele outro, eu vou perder meu cliente? E aquele outro que fez, certo? Eu quero ver o conselho punir ele. Não vai punir, não, senhor, ué, porque ele obedeceu a lei fiscal e ele não tá infringindo nada, a não ser essa fidelidade exagerada que você está colocando em cima. Exagerada não, do profissional ético. Eu não estou proibindo, dizendo que está errado, não. Eu estou dizendo que o correto é cumprir o princípio da competência e da dignidade do Estado. Que eu tenha dado prejuízo à empresa. Mas não é o correto, não é o certo. Mesmo que eu tenha dado prejuízo para a empresa, me facultaram fazer isso, Fábio? Que é esse isso? Está exageradamente, certo? Você não está sendo profissional. Que é isso, cara? Fala, quem é que vai falar agora? Vanildo, fala. Depois Sucena. Boa noite a todos. Eu estou 100% aí a favor do que o doutor Fábio está falando, porque nós, assim, não adianta misturar apuração de imposto com normas e princípios da contabilidade. Existe um princípio, o princípio da competência. Basta ler o que diz esse princípio, não é para apurar imposto, é um princípio da contabilidade, ou seja, se o cara todo mês adquire um avo de direito de férias, eu tenho que contabilizar isso, fazer provisão. A legislação do imposto de renda diz que pode ou não, ela não obriga. A empresa pode ou não. Mas o contador, como seguindo os princípios da contabilidade, ele tem que fazer isso. Não é o que o imposto de renda permite ou não, é um princípio da contabilidade. Independente desse negócio de quando vai pagar férias, não é quando vai pagar. Se ele adquiriu, o funcionário adquiriu um avo de direito,
aquilo lá é direito dele. Eu só vou poder estornar essa provisão se ele perder aquelas férias. Aí eu vou fazer o estorno da provisão. Mas, assim, o princípio da contabilidade está aí, assim, esse negócio de apurar imposto, incluir no LALU, isso aí não é o princípio de contabilidade. Vanildo, você trabalha numa empresa, como empregado. Aí, o advogado da empresa tributarista, certo? Olha, você pode me lançar isso, certo? Como que o Leandro falou, essa despesa aí para mim pagamento de imposto de renda, certo? Aí, não, eu não vou fazer isso, porque eu só tenho que ser fiel à contabilidade, e a contabilidade, pelo princípio, certo, é competência que eu tenho que usar. Eu pergunto, o desencaixe do dinheiro não é muito mais importante, certo, do que esse princípio que você está falando, cara? Ok? Isso, meu amigo. Pela madrugada. Geraldo, aí vai o negócio. É você que está assinando aquele balanço ou é alguém que está te mandando fazer as coisas? Ou seja, é da consciência de cada profissional. Ou seja, tem um princípio... Não, mas aí o tributarista, o advogado falou, você pode fazer isso porque a lei me facultou. Você tem que contabilizar mesmo, que a lei facultou você fazer. Você o tributarista que vai assinar o balanço que você está fazendo, a contabilidade, ou é você, contador? Não cometeu nenhum pecado. E eu duvido que o conselho possa te autuar. Duvido. Imagina uma empresa com 1.000 empregados e a pessoa for fazer isso aí. Não constitui provisão todo mês. 200 mil, 400 mil. E daí? Manda uma empresa dessa fazer uma auditoria externa. Eu quero ver o que o contador vai alegar. Primeiro eu vou verificar lá. A lei me facultou fazer isso, eu vou fazer, poxa. Olha, tem que ter isso. Qual o problema? Isso pode ser feito em empresas com um empregado, isso acontece no mês. Empresas grandes. Vai passar uma auditoria externa e alegar um negócio desse. Você está lá no regulamento que eu pode ou não fazer. Para ver o que o auditor externo vai falar. Eles vão fiscalizar, não. Não, se você usou isso aqui, não pode, porque é o princípio contábil. A lei, o imposto de renda, já aceitou fazer isso. Se ele aceitou, poxa, e o que tem isso, cara? Que bobagem é essa, gente? Agora, esse negócio de ficar fidel demais aí, no fim, só aquela pessoa que é fiel demais, no fim, ele não cumpre o que a lei fiscal, porque a lei fiscal é o LALU, certo? Então, eu pegaria, colocaria no LALU, eu obedecia a lei do princípio, e eu chegava, puxava ela com despesa lá para pagar o imposto de renda, menos pronto. Tá legal? Fala, Léo. Peraí, é a Sucena agora. Fala, Sucena. Pessoal, eu acho que ambas as partes têm razão. O Fábio está certo na questão que ele está olhando a normativa ao pé da letra. Então, por exemplo, a realidade é o seguinte, se tiver uma denúncia ou uma fiscalização e acontecer essa situação, dependendo do conselheiro que estiver julgando, ele pode sim ou não aplicar penalidade. Agora, pensando do lado do seu Everaldo, se ele tem uma consulta e um parecer da Receita Federal, ele também está se resguardado do direito. Ele está se resguardado. Numa situação dessa, ele vai para uma demanda judicial. Eu tenho certeza, se o conselho, qualquer conselho, penalizar esse contador, ele tem o direito de ir na justiça, porque a norma está divergente. Uma norma falando uma coisa, outra norma falando outra coisa. Então, eu acho que isso aí mesmo. E igual também tem outros questionamentos jurídicos, né? Que eu acho que, assim, uma das coisas que a gente até vai mudar no conselho a partir do ano que vem. A gente fez uma alteração no regimento interno, criamos uma vice-presidência técnica para olhar as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Porque tem muitas normas também que o Conselho Federal aplica, que, ao meu ver, ao meu entendimento, tem dupla interpretação e nem sempre é o que acontece lá. Vou dar um exemplo para vocês agora. Essas provas do EQTC aí, do Exame de Qualificação Técnica. Ele vem com a norma aplicada o seguinte, os auditores, vou lá, quem é auditor aí, que está assistindo, escutando a gente. O auditor que passou na prova, que tem o registro, se ele por 3 anos ficar sem auditar uma cooperativa, uma instituição financeira, ele perde o registro, ele tem que refazer a prova. Gente, isso é inadmissível. Se o cara fez uma vez e passou, é direito adquirido dele, ué.
Inclusive, se ele cumpriu a pontuação do desenvolvimento profissional, das atualizações de cumprimento de hora-aula. Agora aí vem uma norma e fala assim, não, se você não fez durante 3 anos, agora você está fora, você perdeu o direito. Não existe isso não, aí. Então, é inconstitucional. É inconstitucional. Então, eu acho assim, tem muita coisa que dá dupla interpretação. Então, eu acho que os dois estão no direito, Agora, eu nunca vi uma fiscalização em cima disso. O Fábio aí é da área de fiscalização. Em Goiás, eu nunca vi. Se ele quiser depois fazer uma pesquisa em outros regionais, né? Agora, se a Receita Federal vem e permite, cara, nós estamos vivendo um país comercial, o cara tem que aplicar, senão vai perder o cliente, porque ele vai para outro da esquina que vai fazer. A verdade é essa. Tranquilo, eu faria e sem pensar que minha consciência estaria pesada. Estaria pesada se eu deixei o meu cliente pagar mais imposto, pagar mais imposto, não, postergou os impostos, certo? Ele postergou só, né? Na frente ele vai dizer. Eu deixei o cliente pagar mais imposto agora. Eu acho que isso aí, certo? Aí é ferir, certo? Aí, não, senhor, meu contador. O senhor está trabalhando para quem? Só por causa da contabilidade que tem essa fidelidade. Para falar em fidelidade, me fala os princípios da contabilidade, Fábio. Você está com ele na mão, tem? Fala para mim, vai. Quem sabe aí? Ninguém sabe, não? Ô, Everaldo, Ah. Só acrescentando mais uma questão. Veja bem, não há razoabilidade para que o Conselho Razoabilidade. Também não há razoabilidade para o Conselho de Contabilidade apenar um profissional que está incluindo uma despesa que já foi incorrida numa peça contábil em que pode causar consequências danosas para a empresa. Porque você veja bem, se eu não fizer o reconhecimento dessa despesa já incorrida, eu vou aumentar o lucro da empresa. Se eu aumentar o lucro da empresa, eu vou pagar mais imposto de renda, vou pagar mais contribuição social. Aí esse profissional, ele não vai se preocupar mais com o Conselho Regional de Contabilidade. Ele já vai ter que se preocupar com uma ação cível do empresário contra ele. Porque você veja bem, uma empresa com 80 empregados que deixar de computar, de apropriar essa despesa incorrida de férias, isso vai trazer uma consequência financeira enorme. Então, não tem razoabilidade um conselho ele prejudicar o profissional, porque ele está seguindo um ato normativo de um ente federado, da União. Não tem como. Leandro, a questão da punibilidade pelo Conselho Regional de Contabilidade não se trata desse fato de pagar. Não é isso. Não é de descumprir o ato normativo da Receita. O Conselho Federal, o Conselho Regional poderá aplicar a penalidade pelo descumprimento da norma contábil. Não vai aplicar também, não. Não vai aplicar porque você não está fazendo. A lei falou que era facultativo. Por aí, velho, eu estou falando. Que é isso, cara? A questão de punir pelo Conselho não é porque você pagou lá acumulado e reconhecer essa despesa no mês só, não. Esse aí você está descumprindo o princípio da competência. Não é pagamento, não é descumprir ato normativo de receita. O Conselho se atém ao descumprimento das normas contábeis, ao seu Código de Ética, ao C.1404. Então, seria pelo fato de você não estar reconhecendo a despesa no mês correspondente à da receita correspondente. Está descumprindo o princípio da competência, o princípio da fidedignidade do fato contábil, do balanço contábil. Por aí, não tem nada a ver, realmente, como você falou, punir pelo fato do pagamento, por cumprir o ato normativo da Receita, não existe essa penalidade, não. Agora, essa polemização toda, não sei por quê, porque eu falei que o correto é o pagamento e a alocação de um dozeavo mês a mês. Eu não falei que é proibido pagar lá na frente, não. Você falou sim. Eu falei que é errado. É facultativo, Fábio. Se é facultativo, eu posso deixar de fazer o nome. E eu duvido também que o Conselho vai punir o profissional porque não fez. Empresa, eu podendo abater
o meu lucro todo mês para me pagar imposto, menos imposto todo mês, eu vou deixar para fazer isso lá na frente. E daí? Eu quero fazer, ué. Eu tenho a oportunidade de Olha pagar para só. tudo. Mas isso aí não vem ao mérito. Mas vamos lá, o presidente, doutor Ronan é advogado, ele vai concordar com as minhas palavras, para encerrar a discussão. Gente, um órgão como a Receita Federal, uma legislação, uma normativa, lei, ele prevalece em cima das normas do Conselho Regional de Contabilidade. Porque todas as normas são resolução, não o decreto-lei. Então, eu vou dar um exemplo, vamos lá. Sai essa normativa, e essa normativa, ela sobrepõe a norma do Conselho, que é por resolução. Pronto, resolução. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Sobrepõe, não. Um ato normativo. Sobrepõe, Fábio. O ato deles, Fábio, sobrepõe. Tanto é que eu vou falar aqui, ó. A gente tem algumas situações que não são assim, mas, por exemplo, que não são. Vamos lá. Algumas situações a gente já ganhou na justiça, mas situações de fraude fiscal, situações que foi comprovado mesmo, o dano. Nesse caso que o presidente Everaldo está falando, não tem dano. Não teve dano para o empresário. Então, ele não adianta essa discussão que não vai levar a nada. O Conselho não vai penalizar. Estou falando que não vai porque ele não vai, não. E se for, vai na justiça e vai perder. Estou falando. Porque não houve dano, gente. A justiça vai entender que foi o melhor para o empresário aí. Não tem jeito não, aí. Concordo, dona Sucena. Sucena. Aí eu concordo contigo em gênero igual. O ato normativo da Receita Federal, ele acompanha o artigo 342 do decreto do regulamento do imposto de renda, 9.580 de 2018. Lá ele fala assim, a Receita, o contribuinte poderá deduzir, poderá não é determinação. Já nós temos uma lei, a lei 6.404, que fala que o contador deve seguir o princípio da competência, deve é imposição. Agora, não vamos ficar discutindo isso aí, não, porque realmente ninguém vai multar por causa porque você deixou de cumprir o princípio da competência. Deveria o fiscal. Eu não estou falando multar a questão de pagar o imposto lá, de atender o ato normativo, não. Aí é critério da empresa. Mas à luz da essência da ciência contábil, nós teríamos que cumprir uma determinação legal, que a Receita Federal, apenas no seu decreto 9.580, que é o 580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, ele fala, poderá provisionar. Eu pergunto, Fábio, Fábio, se eu fizer isto, eu vou ser penalizado por quem? Vai ou não vai? Não vai por ninguém, Everaldo. Eu não estou questionando. Se eu não vou ser penalizado, então eu posso fazer. Aquilo. Se eu não posso. E a própria estrutura está falando que eu posso fazer isso, então eu posso fazer, certo? Agora, quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não faça, poxa. Agora você não pode exigir, certo? Você dizer, você tem que fazer desse jeito, certo? Não é assim, não, cara. Nós, como sindicato, nós temos que exigir a contabilidade correta. A contabilidade correta é aprovisionamento no mês. Mesmo que sabe quantos pessoas vai ficar lá? Nenhuma. Porque você está exageradamente, certo? Ser santo, certo? Pela madrugada, Fábio. Não é o presidente. O presidente Everaldo. Para terminar. Não, depois eu quero só passar um áudio aqui. Eu quero ver se eu colocar um áudio no WhatsApp, vai escutar, porque eu quero dar esse caso para o Fábio resolver para nós, tá bom? Fábio, esse aqui eu vou te entregar na sua mão. Tá. Então, Vanildo, rapidão, Vanildo. Severaldo, esse negócio aí do jeito que você está falando, é fácil de falar quando é uma empresinha pequena, tem poucos funcionários, não tem auditoria, assim... Pode fazer o que for, você pode pegar a folha de um mês e jogar para o outro, não tem ninguém para te auditar, assim, é fácil fazer esse tipo de coisa. Também é tão vaga, Vanildo, também não é tão... Isso que eu estou falando, assim, você não tem que seguir o princípio da competência para isso. Eu estou falando simplesmente com as férias que eu tiraria no mês seguinte, cara. Agora você já vem com um negócio bagunçado desse jeito, não é assim também não, cara. Se o princípio da competência não serve para isso, ele não serve para as demais situações. Que isso, meu amigo.
Agora, na lei 6.404 te garanto, você está falando isso, Vanildo, mas te garanto, se tem um advogado da sua empresa, você tem uma empresa grande lá, você não ia, não posso fazer isso, que eu preciso... Nenhum advogado é doido de falar para não cara. constituir provisão tributarista que vai fazer análise da empresa. Exagera não, Vanildo, por favor. Leandro, empresa do lucro real, Soberano, ninguém vai deixar de constituir provisão. É só, assim, quem deixa de fazer quem normalmente é a empresinha pequena. Não esqueceram disso, é facultativo. Não fala, deixa. Leandro. Não, Everaldo, é só para informar que essa situação, essa utilização desse ato normativo, desse parecer normativo da Receita Federal, é uma situação de excepcionalidade. Não é que você vai ter 500 clientes e que você não vai apropriar um 12º dos 500 clientes que você tem, não. Isso seria para um caso de uma empresa que deixou de apropriar, deixou de provisionar. Então, eu tenho 10 peças contábeis, que todas estão provisionadas a um 12º, e tem uma peça contábil só que a empresa não provisionou. Mas, com base no parecer, eu computei. Então, é nessa situação. Eu quero dizer que eu vou utilizar desse parecer que toda empresa agora eu não vou apropriar um 12º, não. Não é por aí, é para fazer... o caso. É o mesmo critério aí, porque eu pergunto, Deus falou para a mulher assim, ó, quem não tem pecado e atira a primeira pedra. Agora, esse santo da vida aí, ó, ele não tem, a contabilidade tem não é também não, meu amigo. Não é tão ferro e fogo, não, cara. Facultou fazer isso, vamos fazer. Pô. Agora, eu não deixaria dar o prejuízo para a empresa por causa da minha fidelidade contábil, certo? Não, pela madrugada. Aí vai me desculpar falar, mas vocês estão exageradamente fiel a essa contabilidade que talvez vocês não façam tão perfeita assim também, não, tá? Falou. Fala, Sucena, agora, para encerrar. Mas o meu conselheiro, Fábio, tem razão, porque a gente quer chegar à excelência das normas contábeis, viu? Ele tem razão, porque é o sonho de todo mundo. Era o sonho. Que, infelizmente, presidente Everaldo, o senhor já comentou comigo várias vezes, a gente quer chegar a um serviço de excelência na fiscalização de cumprimento. Porque hoje tem gente que a gente pega na denúncia que os caras não fecham nem os balanços, que nem as contas contábeis fecham os saldos. Tá tudo irregular. Então, quem sabe um dia, né, Fábio, a gente chega ali. Mas eu vou ver se eu consigo passar um áudio aqui. Porque assim, eu participo de 112 grupos de contadores, só 112. E eu recebi, acho que a pessoa não deve ter percebido que eu estava num desses grupos. E a pessoa teve a infelicidade de gravar um áudio desse sobre decore. Eu vou ver se eu consigo passar. Se não estiver escutando, vocês me falam. Isso aqui é bonito, suspeito. Apresenta, Suzana. Peraí. Primeiro você vai aqui na mãozinha, aqui, ó. Setinha. Não, é um áudio. Vocês não estão escutando, não? Não. É um áudio. Põe junto da sua máquina. Não, eu tô colocando que eu tô no celular, que eu já tô chegando em casa, né? Porque senão eu perco o marido. Ai, meu Deus, como eu vou? Eu vou resumir. Um contador num grupo de WhatsApp falando para os contadores que é bobagem, que quem faz decore regular seguindo as documentações só está perdendo cliente, porque o empresário gosta de contador que frauda, que faz bagunça, que faz rolo. O empresário não gosta de contador certinho, não, porque contador certinho é só para perder o cliente. Só assim, ao nível que aí eu falo que o Fábio tem razão, que às vezes a gente tem que ser duro mesmo, porque como que um profissional vai num grupo e fala isso? Como que um profissional... Sucena, você não está falando isso para mim, não, tá? Porque não, eu estou me baseando numa lei fiscal. Estou me baseando no parecer, certo? Então, eu não estou ferindo nenhuma norma, nem nada, certo? Agora, essa fidelidade que eu estou achando exagerada, porque, olha, Deus falou... Não, seu Everaldo, eu entendo o posicionamento.
Não vem, não. Não, Aí você fala que eu cumpro em cima da peça, vai perder o cliente mesmo. Agora, esse essa não, mas, senhor Everaldo, eu concordo plenamente com você. Não, senhora, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, eu não estou discutindo isso, não. Isso aí eu acho que o senhor está certinho também. É um caso excepcional, igual o Leandro falou e tal. Não é uma coisa da prática diária, mas eu estou querendo justificar o posicionamento do Fábio, que é o que a gente, às vezes, se depara, que são essas pessoas que acham que tem que descumprir, que para ganhar cliente tem que fazer o errado. E a gente tem combatido isso. Eu não estou falando também que fazer errado, não, Suzana. Não, de forma alguma, o senhor falou isso, não. Eu quero que me aproprie do dia do pagamento, só isso, certo? E quem falou não, que é isso, aí? Não, mas eu não estou falando que o senhor falou, não. Ninguém fazer errado, Não, eu não estou falando isso, não. Pelo contrário, eu acho que o senhor está certo mesmo. O senhor está certo de ter essa atitude com o seu cliente. Eu só queria mostrar o áudio para vocês entenderem a que ponto a prostituição, desculpa a palavra, e o mercado contábil está chegando. As pessoas, elas perderam a noção. Não, as pessoas perderam muita noção da grandiosidade da nossa profissão, da legalidade. Então, assim, é só para falar e colocar aí para vocês o tanto que eu falei isso hoje em reunião da fiscalização, o tanto que a fiscalização do CRC, o ano que vem nós vamos fazer concurso, tem que estar na rua, tem que estar mais atuante, porque esse tipo de áudio que a gente escuta e que vocês escutam aí no dia a dia dos colegas, é isso que acaba com a gente. Não tem nada a ver com o seu caso, não, presidente Everaldo, não tem nada a ver. Eu, no seu caso, eu ia fazer a mesma coisa também. Eu tô querendo mostrar o que a gente tem que ter que combater diariamente para a gente não perder o cliente, para não desmorar. Isso aí é fraude mesmo, porque eu não tenho eu só posso fazer a decora. Para começar, eu acho que fazer decora em cima do documento também é uma ser vergonha isso também. Certo? Devia fazer a decora em cima da contabilidade. Olha, da contabilidade. Sim, da contabilidade. Olha bem, a pessoa deixou de lançar essa receita. O que acontece? O banco dele vai ficar menor do que ele lançou lá. Aí eu não posso. O que acontece? Aí vai ficar com lucro maior, vai ficar com lucro, que aquele lucro não é aquele lucro certo, real, certo? É verdade ou não é, seu Fábio? É aquele lucro não é real, não, meu amigo. Mas olha. Faltando aquela despesazinha. Porque eu olho o lucro mais ou menos com o financeiro, certo? Olha, se saiu do caixa, certo? Para mim, seria despesa, certo? Para o caixa do banco, mas eu até vou justificar por que eu estou colocando isso aqui. Porque eu até quero pedir o apoio de vocês, porque eu quero marcar uma reunião lá na... Fala para o Everaldo que o que ela falou não tem nada a ver, que o assunto de vocês é questão de interpretação. Ela está denunciando o cara que está incentivando a fazer coisa errada. É questão de interpretação. Não, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que eu toquei nesse assunto aqui? Eu quero convidar vocês e sindicato. Não, porque senão ele vai achar que ele falou mal dela, ela falou mal dele e depois tu vai defender. Você conhece ele. Olha que o Wesley está falando da gente. Wesley, deixa eu falar. Por que eu toquei no assunto da Decore aqui? Eu quero convidar vocês, que eu vou marcar uma reunião, conversei na Câmara de Fiscalização hoje, na ASBAN, para ver se a gente proíbe os bancos de aceitarem declaração de faturamento, previsão de faturamento. Porque se as empresas são obrigadas a ter contabilidade, balancete, para que fazer previsão e declaração de faturamento? Que isso virou um comércio. E aí, muitas das vezes, os contadores que não fazem estão sendo prejudicados por esses outros da esquina que estão fazendo. Eu queria depois, presidente Everaldo, que você levasse isso à discussão para saber a opinião dos colegas, porque eu sou totalmente contra. Sou contra declaração de faturamento e previsão. Acho que tem que acabar. Se vocês acharem que também a gente precisa ir lá na ASBAN tentar barrar isso. Exato. Concordo plenamente. Fala, Leandro. Não, O Wagner. Sucena, eu concordo com você que eu já perdi cliente com relação à relação de faturamento, eu perdi a empresa porque o cara chegou com um negócio dobrado do valor da receita da empresa. Já vi essa questão de contador me oferecer aqui, no grupo mesmo, ele chamou no privado, oferecendo decore lá
de formas mais descabíveis possíveis. Você está certinho em falar isso mesmo, porque existe maus profissionais que precisam ser combatidos mesmo. Está certinho. Está certinho. Concordo plenamente. Fábio, fala. Depois, Leandro. Bem, com relação ao DECOR, eu acho que o DECOR é um documento de fé pública, uma conquista da categoria contábil perante a sociedade, que ajuda aqueles desprovidos de documento, né? Tem que seguir a norma. Agora, se nós formos partir para eliminar as atribuições, porque tem gente fazendo errado, daqui a um dia ninguém vai fazer a contabilidade mais, porque a maioria não faz errado. Eu acho que tem que ter um rigor maior, inclusive dos bancos, porque eu já vi lá em São Paulo, o contador deu um decore falso, o gerente liberou o financiamento de um veículo para um profissional autônomo com base nesse decore. O camarada sumiu e a justiça, o banco acionou e fez o contador pagar o carro. Entendeu? Aí eu acho que tem que ter uma atuação maior da justiça. O contador deu um decore que não está atendendo os requisitos que a resolução do conselho determina, então o contador que vai arcar pelas consequências. Aí sim tem que começar a moralizar. Agora, acabar uma conquista que nós temos. Não, eu Fábio, acho que mas não é acabar com o decor, não. É acabar a declaração de faturamento da pessoa jurídica. Isso aí realmente o contador não tem que assinar mesmo, não. É isso que eu sou contra. A gente precisa. Inclusive, eu já fui no Conselho Federal, falei para eles: vocês têm a decor da pessoa física, então vocês inventam a decor de pessoa jurídica, ou vai lá no Banco Central e proíbe os bancos de aceitarem isso. Isso aí é prejudicial para nós. Inclusive o Otávio, o Everaldo lembra bem, o Otávio, o Ronan deve estar aí presente, estiveram na Federação dos Bancos aqui, na Associação dos Bancos aqui, e conversaram com isso aí. Eles disseram que iam conversar com os bancos para acabar com essa exigência dessa declaração, mas aí ficou só na promessa, né? O Otávio está aí? O Otávio e o Ronan estiveram lá. É isso, Sena. Essa declaração de faturamento é só para aqueles que não têm realmente contabilidade, né? É caracterizado que não tem contabilidade, negócio de faturamento. Mas não é nem faturamento, presidente Geraldo. É para quem não faz contabilidade, é o que o Fábio falou. Aí as empresas do Simples, que acham que não tem que fazer contabilidade, fica pedindo aí. E, inclusive, o vice-presidente Otávio levantou a mão, ele pode até mencionar um contador que foi cassado porque foi denunciado por emitir declaração de faturamento irregular. Eu falo assim, a gente precisa unir forças e combater. Isso sim, Fábio, é um problema, não o problema do seu Everaldo. Esse sim é uma coisa que o conselho tem que marcar cerrado. Tá bom. Leandro, fala, depois o Otávio. Não, Everaldo, só passar uma informação aí de interesse público. A partir de setembro de 2023, todos os microempreendedores individuais prestadores de serviços, que prestam serviço para a empresa, para a CNPJ, têm que emitir a nota fiscal do serviço no padrão nacional, a partir de setembro de 2023, e o FGTS Digital, a fase de teste do primeiro grupo do E-Social já está disponível desde ontem, a fase de teste lá no portal do FGTS Digital. Tranquilo. Fala, Otávio. Boa noite a todos aí. Com respeito às BAN. Eu tenho todos os documentos que a gente teve lá nas BAN. Falamos com o Mauro César, que era o presidente das BAN na época. Conversamos com ele e explicando para eles, olha, se o gerente do banco está pedindo uma declaração de faturamento ou declaração de previsão de faturamento, de previsão ainda vai lá, entendeu? Mas uma declaração de faturamento da empresa, que não é o real, eu falei para ele, olha, vocês têm a condição de pegar, pedir o extrato do Simples Nacional. Nós fizemos, eu mais o Ronan, fizemos o roteiro para eles, entendeu? Passou um determinado tempo, voltou tudo de novo. O que acontece? Isso são os gerentes dos bancos que solicitam essa informação. Eu
tenho me relutado em fazer isso, não faço. E teve um cliente meu lá que veio falar comigo e disse que não, isso aí não é documento, não, isso aí é só para ficar lá no banco. Lá. Eu falei, então para que está precisando desse documento? Ah, entendeu? Aí vem o gerente ligar para mim, né? O gerente ligou para mim e veio conversar comigo. Não, isso aqui é só ficar aqui na minha gaveta, assim, assado. Eu falei, bom, se meu cliente ficar inadimplente com ele, o que você vai fazer? Você vai pegar esse documento aí, vai pegar ele, porque você vai ser, vamos dizer assim, penalizado por ter perdido uma operação. Aí o seu supervisor vai querer saber quem é o culpado disso, você vai pegar e vai me culpar. Eu, contador, que te dei uma declaração que não reflete a realidade da empresa, e aí você vai me colocar eu dentro de um processo e vai me arrastar eu junto com você. E eu não vou te dar, entendeu? Aí eu falo, não, se você não tiver outro contador, dá. Eu falo, então tá, tudo bem, o outro contador pode dar, mas eu não vou dar, entendeu? Então, a gente tem uma briga sistemática. O que significa isso, pessoal? A empresa fatura 100 mil e quer um levantamento de crédito no banco e pede um faturamento para a gente de 500 mil, 600, 700 mil mensal, entendeu? Eu não faço. No meu escritório a gente não faz. Só para complementar. Otávio, mas se você fizesse, é um contador muito sacana, né, cara? Esse aí é fraude mesmo, certo? Agora, isso aí é fraude, não tem nem o que discutir, certo? Aí o conselho, pegando aí isso aí, devia pôr na cadeia, lá com a CBista. Para você ver, Salverão, não sei se vocês também têm alguns clientes que buscam financiamento imobiliário. Nós tivemos lá no nosso escritório agora recente, nesse governo atual que está, todos os meus clientes que tinham assim, um perfil que daria para financiar um apartamento na faixa de 700 mil a 1 milhão de reais por mês, porque tem o Prolabore certinho, tem distribuição de lucro, tudo certinho, os bancos denegaram isso daí, entendeu? Eu não sei por quê, mas a restrição ao crédito está muito dificultoso. Aí o que acontece? O empresário vem em cima do contador e pede uma declaração, né, de faturamento. Eu falei para vocês que eu não faço, entendeu? Eu já tenho perdido cliente em função disso, tá? A empresa minha faturava 1 milhão por mês, queria uma declaração de faturamento minha, já vinha assinado por ele, lá da empresa dele, por ele, que o banco X estava pedindo lá que ele tivesse um faturamento tanto para ele atingir um determinado grau lá, de não sei de que é lá, e ter um determinado crédito. Acabei perdendo esse cliente em função disso. Tá? Empresa muito grande, tá bom? Só para complementar isso daí. Depois, se vocês quiserem todo o material que eu e o Ronan fizemos, eu tenho guardado esse material aí, tá? Otávio, isso é tão velho que pede agora. Em 1975, hein? Eu perdi o cliente por causa que eu não queria dar essa declaração, certo? Isso existe há muito tempo, certo? Aí o cliente saiu, quando passou 2 anos, certo? O colega nosso pegou essa coisa, passou 2 anos e ela voltou de novo, certo? Ficou comigo muito tempo, certo? Agora ela saiu de novo porque eu estava exigindo demais dela, certo? Não sei o que vai acontecer depois. Então, ela faz 3 anos que ela saiu de mim aqui, certo? Mas eu acho que logo ela vai voltar, que eu estou passando na porta lá, o negócio vai ficando feio, certo? Fábio, fala. Tem outra pauta? Posso falar na pauta? Fala. Vamos assistir o jogo do Vila Nova. Então tá 9 horas já. Tá bom. Não, o jogo é 9h30, não? É? O jogo é 9h30. Então tá. Tá bom. Então, eu acho que foi ótimo, certo, essa discussão nossa. Ela não decidiu, né? Mas não sei se eu vou fazer um ofício para o conselho me responder que é permitido. Você responde, Luciano? Depende do jeito que você perguntar. Eu vou perguntar exatamente o que nós discutimos hoje, certo?
Não, quem vai responder. Não, senhor Everaldo, isso é igual o Leandro, o senhor falou, isso é uma situação tão específica. Isso é bobagem, isso é situação específica. É igual eu falei, nós ainda não chegamos nesse patamar de fiscalização, não. Nós ainda estamos pegando quem está fazendo, que não está fazendo nem os saldos contábeis baterem primeiro. Então, tá bom. Então, mas o nosso colega Fábio fala que o conselho vai punir mas nem que ele deve mudar a lei, certo? Nós, o contábil, a SA deve mudar qualquer coisa para se adaptar, certo? No fato, gente, ó. Bobagem, certo? Fala, Leandro, para terminar. Não, é só ratificando aí o que a presidente Sucena falou. E o que eu falei anteriormente, isso é um caráter de excepcionalidade. Isso é uma situação, vamos aqui ilustrar, exemplificar, uma empresa que estava passando por uma dificuldade financeira, vamos supor, estava sem nenhum profissional atendendo ela. Ela vai chegar, uma empresa do lucro real, os períodos eles já foram alcançados, já foram vencidos. Então, o que ocorre? Aí pagou as férias para o empregado. Eu vou deixar de apropriar o pagamento da despesa incorrida? Não posso deixar. E outra coisa, se eu não, além de ter lucro distorcido, porque se eu não apropriar aquela despesa no mês do pagamento, eu vou ter um lucro ou prejuízo distorcido, né? Exatamente. Pode dar prejuízo, ou lucro ou prejuízo distorcido. Aí eu vou ter um problema... Não, prejuízo não vai dar não, cara. Não, aqui é um exemplo. Vai acontecer o seguinte, se eu não vou apropriar, eu vou ter um prejuízo menor, certo? E se eu não apropriar, eu vou ter um lucro maior. Não, porque não chegou. Estou falando assim, não chegou no final do ano, a gente não sabe qual que é o resultado que a empresa vai apresentar. Se é lucro ou se é prejuízo. Aí o que eu quero falar é o seguinte: isso aí é um ciclo. Agora veja bem, você vai ter problema com o empresário vai te acionar civilmente. Você vai ter dinheiro para honrar com essa demanda. Aí tem que sobrar. Para pagar o programa, tem que sobrar. Para pagar o conselho. E se não sobrar, ele vai ficar devendo o conselho, vai ficar devendo o programa, vai ficar devendo a internet, vai dever tudo. Pior. Fala, gente, para terminar. Só para me encerrar aqui. Seguinte, coisa que a gente precisa resolver e precisa do apoio de todos. Muitos contadores reclamando dos pedidos de restituição da licença maternidade, que também, Fábio, não tem nada a ver com o contador, mas o contador faz, né? E aí, eu tive uma reunião com a Receita Federal questionando, e a Receita falou assim, nossa, mas a gente não tem reclamação sobre isso. Porque quando você entra com o pedido lá de restituição, ela tem até 5 anos para pagar. Só que ela não te dá uma satisfação se o processo passou, se o processo fica lá parado. Então, gente, quem tem processo de restituição, abre ouvidoria na Receita Federal. Vamos lotar a caixa deles de reclamação, que é para ver se eles acordam e tomam providência a respeito disso. Outra situação, já conversei com o Lucas, ele está numa aula, ele vai ver a agenda dele, aí assim que ele me confirmar aqui, eu mando para o Wesley, tá? Passo o contato dele para o Wesley tomar todas as providências aí, porque vale a pena levar ele, é um cara que entende muito de SS e de malhas fiscais, tá bom? Vale a pena. Falou. Fala, Fábio. Eu penso assim, já foi esclarecida essa questão do ISS. A gente vai falar com ele lá, ele vai... sabe uma coisa? Eu vou tirar esse benefício. Deixa ele quieto, eu acho. Já está esclarecido. É o artigo 223, nós já discutimos. Nós vamos aguçar o pessoal do FIS para acordar, não. Está com medo de quê, Fábio? Não está vendo contabilidade, não? Geraldo, nós discutimos. Mas, Fábio, ele não está fazendo a contabilidade da empresa dele, não, viu? Não, gente, vamos trazer ele para falar sobre essa fiscalização de desenquadramento das empresas do Simples. Está tendo muito problema também. Tem que ouvir a verdade, cara. Eu penso assim, a gente trazer ele para discutir o que está no artigo 223, óbvio, aqui está escrito lá, óbvio, para perguntar para ele isso aí, nós estamos até desprestigiando essa categoria, não pode trazer ele para outra coisa, mas para perguntar para ele, o Simples Nacional, paga ou não paga pelo FIS? Não, Fábia. Não, Fábia. Nós vamos trazer ele para falar sobre também o desenquadramento das empresas do Simples, essa atuação da Prefeitura de Goiânia. E tem muita coisa, por exemplo, você sabe que eles estão desenquadrando todo mundo que não está com inscrição estadual?
Não, isso é bom. O municipal, eles agora, todo mundo, então assim, vamos trazer casos, e aí no meio dos casos a gente pergunta a ele, ué, o que custa? Não precisa ter medo da verdade, não. Ei, Sucena, eu estou com uns 4 assuntos para agendar na Prefeitura de Goiânia, mas só tem para meio de setembro. Precisava falar em agosto ainda. Como é que faz, hein? Estou com Que as 4 assunto que é? Que assunto Simples nacional. Então você me manda tudo aqui no meu privado que eu te respondo. Manda tudo. Pode me mandar no meu privado, porque a gente tem o contato do gerente lá, eu mando para ele e pergunto. Eu pergunto tudo, até pergunta besta, tá, Fábia? Eu não tenho o seu zap. No grupo tem o seu zap, né? No grupo, né? O Wesley, tem, meu grupo tem, mas o Wesley depois compartilha com vocês aí. Pode mandar para mim. Tá bom, obrigado. Vou mandar. Leandro, pode acabar mesmo, Leandro, vai. Não, só para falar para a presidente Sucena, já tem previsão já na Lei Complementar 123 de 2006 em irregularidade cadastral para desenquadramento simples. Então, se minha empresa não tem inscrição estadual, não tem inscrição municipal, eu estou passivo de desenquadramento mesmo. Tranquilo. Ô, Leandro, mas nem todo mundo é uma biblioteca ambulante igual você, meu querido. Os contadores ficam desesperados. Aí tem que ficar ligado, né? Tá bom. Agora é o seguinte, essa inscrição estadual, quer dizer, Leandro, que as pessoas, a prestador de serviço tem que ter o cadastro estadual também? Não, aí tem que observar cada caso. Você vai lá no regulamento do Estado de Goiás e verifica quais são os critérios de obrigatoriedade para ter a inscrição estadual. Por exemplo, prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Está lá, sou obrigado a ter inscrição estadual. Nessa aí é obrigado, não tem jeito não. Aí. Prestação de serviço com fornecimento de mercadoria tem que ter a inscrição municipal, estadual. Concordo plenamente. Também o pessoal está exagerando o negócio. Então, pessoal, eu acho que foi muito bom. 9h21 e 5 minutos. Tomara que o Vila ganha, né? Para a gente ficar mais tranquilo, né? Para gente ficar no G4, né? Então, traz o homem aí, e eu vou passar por cima do Fábio aqui e vamos fazer as perguntas para ele. Para o Fábio fazer contabilidade, que ele não está fazendo. Falou, tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais. Tchau. O Ronan foi embora? O que é, Veraldo? O Ronan foi embora? Ronan, não. Tá, acho que foi, porque eu não falou mais nada, foi tão ladinho lá. O Fábio, então, será que arregou, então? Arregou. Mas ele inventou coisa